Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Um jogo diferente dos demais, né? Um jogo na qual o Palmeiras ele teve uma postura diferente, né, Amaro? No começo da partida, tocou bem a bola ali, até a pausa do primeiro tempo, o Palmeiras procurava tentar ter mais a posse, né, segurar mais a bola. Para mim, uma aparição melhor do que os dois jogos iniciais. Isso é o ponto positivo a se comentar. Claro, a gente vai passar aqui por erros e acertos, pontos positivos e pontos negativos da partida de hoje. Uma partida que também revela dois moleques em um lado esquerdo, um grato lado esquerdo, né? Então, tanto o lateral Arthur quanto o Riquelme. Primeiro, Riquelme, se for teste, Amaro, eu acho que está na frente do Bruno Rodrigues. Tem que estar na frente porque o Bruno Rodrigues não vai permanecer na temporada. Tudo indica que o Palmeiras está rodando ele aí para poder negociar com o clube de Série A e retirar o melhor valor possível. E se a gente analisar também a estratégia do Mirassol no primeiro tempo, que eu acho que esse é o ponto máximo que eu queria comentar aqui nesse começo de live, o Mirassol vinha com dois marcando o Marlon e soltava o Luiz Pacheco. Então ele tinha isso como característica. O Marlon até no primeiro tempo indicava para essa bola sair no Luiz Pacheco e coordenava o moleque ali. Mais uma partida boa do Marlon, inclusive. E acho que esse foi o grande ponto do Mirassol a anular a saída de jogo do Palmeiras. E o Palmeiras, até ali a primeira pausa do primeiro tempo, procurou tocar a bola, uma característica um pouquinho diferente. Ainda falta profundidade nesses pontas aí, tanto no ponto esquerdo quanto no ponto direito. Eu acho que falta um pouquinho mais daquela jogada que a gente viu do Riquelme indo para cima. Acho que cabe repetir mais isso. O Sousa realmente não entrega isso. Ainda que teve uma jogada no primeiro tempo que foi uma boa troca de passes que vai lá o Vitor Roque. O Vitor Roque hoje também, para mim, em alguns momentos, pecou pelo individualismo, puxou bola sozinho para a esquerda, para a direita, tentando finalizar. E às vezes também cabe um passe e ele se colocar melhor para receber essa bola. Vou subir o Manga aí para a tela também. E esse dos três jogos, eu achei que ia ser o mais difícil, para ser sincero. Eu achei que esse daí ia ser o pior. E não necessariamente foi. O Mirassol também tem as suas trocas, tem mudanças que foram feitas. O segundo tempo, para mim, o Palmeiras ele volta pior do que se comparado ao primeiro, mas é aonde nasce o gol, e para mim o gol foi mérito do Lopes. Na jogada anterior, inclusive, o Marlon Freitas ele faz uma movimentação para tentar um passe em profundidade, e o Lopes, para mim, ele é o mérito todo dele. Por quê? Ele puxa e cava essa falta, e por conta dessa falta que sai o gol do Palmeiras, que o gol também foi dele. Então, passando para você, Amaro, eu acho que das três atuações, essa foi a melhor. Ainda tem muita coisa para corrigir, a gente vai comentar, mas se comparado às outras duas, o Palmeiras jogou melhor, Amaro. Boa noite, Fernando. Boa noite, Manga, galera do chat. Cara, eu concordo muito. Eu achei que a postura do Palmeiras nos primeiros 20 minutos ali, pressionando, tocando a bola, é a postura que a gente quer ver, né? Mesmo não sendo o time principal do Palmeiras, foi o melhor começo de jogo do Palmeiras na temporada. Parece que o time começou a se conhecer um pouco melhor. Não teve tanto chutão. Apenas alguns lances ali do Gomes, né? Que ele começou a se lançar para o ataque em alguns momentos e alçava umas bolas na área. Mas fora essas chegadas assim do Gomes, eu achei que o Palmeiras, até os 20, 25 minutos ali, antes da parada, estava jogando muito bem. Assim, eu estava bem contente com a atuação. Depois, a partir daí, o Mirassol começou a gostar um pouco mais do jogo. Teve muita escapada ali do lado esquerdo do ataque deles, com aquele Alisson. O Giai, que eu achei até que ele foi bem assim em alguns momentos, o Giai, mas deixou muito espaço do lado direito. O Alisson subia com muita liberdade. E aí o Abel corrigiu ali, né? Colocou tanto o Sousa quanto o Maurício para poder fechar aquele lado direito. E aí parece que estancou um pouco ali. Então o Palmeiras começou muito bem. Depois o Mirassol achei que equilibrou um pouco o jogo, mas o Palmeiras terminou o primeiro tempo melhor. Achei legal o primeiro tempo do Palmeiras, claro que alguns ajustes ainda, mas eu gosto do Marlon com alguém mais defensivo junto com ele, né, que é o caso do Pacheco, que é um pouco como ele jogava com o Gregory. Se você pegar, quando o Marlon jogou junto com o Danilo, ele não funcionou tão bem quando ele tem um cara de contenção junto com ele ali, e o Pacheco, nos poucos lances ali, parece um jogador firme, né, parece um jogador que é difícil de você vencer uma dividida dele. Palmeiras também ganhando praticamente todas as segundas bolas ali no primeiro tempo. Então eu achei o primeiro tempo bem interessante.
Já o segundo tempo, eu achei que o Palmeiras já voltou um pouco menos criatividade, pareceu mais aquele Palmeiras das primeiras rodadas, faltou muito um cara cerebral ali, o Maurício não conseguiu ser esse cara que desse criatividade para o time, e achei ainda, tipo assim, algumas subidas do Gomes que eu não vejo sentido, assim, dele querer subir, alçar a bola na área. Mas no geral, cara, assim, achei que foi com certeza o nosso melhor jogo. O Abel Ferreira entrou no Guinness Book, né? Acho que é o treinador que ficou 6 paulistões seguidos à frente de um clube, tá no Guinness Book. Também parece que bateu recorde de vitórias hoje, 50 vitórias. Mas, independente disso, eu achei que a postura do Palmeiras, principalmente nos primeiros 30 minutos, foi muito interessante. O segundo tempo, ainda algumas falhas. E aí, destaque para o Flaco Lopes, que entrou e fez a diferença ali, né? Quando precisou, uma das melhores valências dele ali no cabeceio, ele fez o nosso gol. Mas, assim, saiu contente. Até porque são as duas principais forças do futebol paulista hoje. Se você analisar o fim da temporada passada, brincadeiras à parte aí, mas o Mirassol é um time chato de jogar mesmo, um time chato de jogar, né? Essa é a palavra. E a gente conseguiu uma vitória, uma boa vitória. Tô contente de modo geral, mas alguns pontos a melhorar que a gente vai debater mais na live aí. O Júlio fala aqui, ó, Fernando, tranquilo, passar para você, tá, Manga? Cara, esse meio-campo do Palmeiras me irrita, não tem criatividade nenhuma, e quando cria uma jogada, o ataque erra a finalização. É que, na verdade, tá faltando cérebro no time, né? Tanto que no primeiro tempo, olhando o posicionamento do Marlon, o que daria para ter feito era ter colocado 2 MCs e soltado um pouquinho o Marlon Freitas, mas essa questão do meio-campo, eu acho que tem muito a ver em não ter esse cara, o Maurício não é esse cara. Fernando, o futebol do Palmeiras vai ser isso mesmo? Não sabemos ainda, tem que ver a temporada como vai ser. Larson, Arthur, Pacheco tem futuro, Giai, uma piada. E, Manga, esse modelo de jogo talvez favoreceria o Kelvin, né? O Giai hoje apareceu muito no ataque, hoje ele soltou mais os laterais, porém eu tinha uma percepção que o próprio Giai acabou tendo mais volume de jogo lá na frente. Deu para perceber também uma inquietação com o Abel se comparado a um jogador específico que foi o Sosa. Então, em alguns momentos, o Abel não esteve satisfeito com o posicionamento, que ele estava guardando, inclusive, o posicionamento de ala ali no primeiro tempo. E o que você viu aí, Manga? Vou até deixar uma telinha rápida aqui para perguntar para o pessoal e para vocês três, né, o Manga, o Pedro e o TH, sobre aspectos positivos e aspectos e pontos negativos do jogo, Manga. O que você viu na sua análise? E se você puder citar aí um ou mais aspecto positivo e um ou mais aspecto mais do mesmo ou negativo aí, mano. Legal, bacana. Bom, boa noite, Fernando. Boa noite, Amaro. Boa noite, Pedrão. Boa noite, TH. Boa noite, rapaziada que tá com a gente. Eu tava brincando com o TH ali, lá ele, brincando lá, trocando uma ideia no WhatsApp. E pra mim esse jogo foi regular, cara. É um jogo regular. É um jogo pra mim que tem os seus pontos positivos, sim. E pra mim os pontos positivos fica muito na questão do meio de campo do Palmeiras. Eu gosto muito de como se apresenta o Marlon Freitas.